O livro de agosto do nosso clube de leitura Comparte Mundos foi bem fora da curva. Fluxo da consciência, contos, escritoras sem reconhecimento devido. Então chegou finalmente a hora de conversar sobre ele com vocês. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo e hoje eu gostaria muito de conversar com vocês sobre A Festa ao Ar Livre e outras histórias de uma das escritoras mais injustiçadas que eu já conheci, que é a Katherine Mansfield. Ela passou grande parte da sua vida em países europeus, mas ela é da Nova Zelândia e parte da sua obra, inclusive, se passa exatamente nesses locais em que ela cresceu, como se fosse uma espécie de resgate de bons momentos, sabe? O complicado é que a vida da Mansfield acabou muito cedo, infelizmente ela faleceu aos 34 anos de idade, mas é impossível negar que mesmo tendo uma vida tão breve, os seus contos, as suas histórias transbordam sensibilidade. Nesse livro em especial, publicado em 22, a gente encontra uma Mansfield mais melancólica, o que seria uma espécie de consequência de todas as dificuldades com as quais ela estava tendo de lidar, incluindo a morte do seu irmão na guerra, que foi uma espécie de divisor de águas em sua vida. Ela nunca foi do tipo que seguia muito as regras da sociedade, ela era muito deixa a vida me levar, mas a perda do irmão, as doenças e demais tristezas e perdas que ela passou na vida dela fez com que a autora se voltasse mais para um lado melancólico, um lado mais solitário, e eu externalizo esses fatos da vida dela porque ela mesma externalizou cada um deles em suas histórias. Em A Festa ao Ar Livre e outras histórias, a gente vai encontrar principalmente esses temas do luto, da morte, da perda, da solidão, que eram fatos, que eram circunstâncias que ela tinha de lidar diariamente. Só que mesmo estando tão voltada para essas perdas, para essas tristezas da vida dela, ela ainda assim não deixou de abordar temas como questões de gênero, maternidade, questões sociais e econômicas. Então é muito importante você ter em mente que vai ter em mãos um livro muito abrangente e ainda assim muito certeiro no que acredita. E eu diria até que é um livro muito autobiográfico, porque a gente vai perceber exatamente essas questões que eu disse, não só de ambientações, mas também de experiências vividas. Então a gente vai se deparar com famílias tentando lidar com a morte, pessoas tentando lidar com as discrepâncias entre pessoas ricas e pessoas pobres, e demais opostos e rompimentos que mexem com os sentimentos das pessoas, que mexeram com os sentimentos dela. Inclusive a própria Mansfield, ela tinha tudo para ser uma dona de casa casada, com aquela família tradicional, como era comum da época, só que ela sempre foi muito corajosa para assumir a sua sexualidade, a sua militância e tudo mais em que ela acreditava. Ao todo a gente vai se deparar com 15 contos que vão trazer justamente esse desconforto, que vão deixar aquela pulguinha que faz a gente perceber que tem algo errado ali e de qual maneira isso dialoga com a nossa própria vida. O triste é que mesmo sendo admirada por figuras importantíssimas como Virginia Woolf, a Mansfield ela nunca teve o reconhecimento devido, sabe? E eu acredito que isso se deve ao fato, isso é uma opinião pessoal, tá? Que além de o fato de ela ser uma mulher, ela estava muito longe daquele eixo geográfico dos quais os livros subiam em ascensão, sabe? Hoje em dia mesmo, se eu peço para vocês me indiquem um livro da Nova Zelândia, as pessoas já vão ficar meio cri, 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 cri. Então, que dirá naquela época que praticamente só se valorizava quem via do eixo europeu. O fato é que, sendo famosa ou não, ela é sim uma das escritoras mais famosas do modernismo, ela é uma das figuras mais importantes dessa estética literária, e isso se deve principalmente ao fato da maneira com que ela usa muito bem o fluxo da consciência, que eu sei que muitas vezes não é fácil de lidar, mas que flui muito bem nas obras dela. E o fluxo da consciência é exatamente um recurso literário que nos faz que retrata o quão complexo pode ser o pensamento humano, interligando o raciocínio lógico com impressões pessoais que não necessariamente estão ocorrendo naquele mesmo momento. Eu costumo inclusive exemplificar com uma cena de sapato, em que você se abaixa
para amarrar seu cadarço e durante aquele momento aparentemente breve você começa a pensar em uma porção de coisas aleatórias sem de fato focar no fato de estar amarrando um sapato. Então, apesar de não ser uma técnica que suaviza o fluxo da narrativa, ao menos não para mim, eu não posso negar que é uma técnica muito sincera, porque teoricamente a gente faz isso o tempo todo, muitas vezes sem sequer perceber. E o modernismo foi um momento literário que valorizou muito essa ferramenta. E por mais que eu não seja uma grande fã, não dá para negar que a Mansfield escreveu muito mais do que ela é lida, inclusive fazendo bom uso do tal do fluxo da consciência. Os seus contos fluem bem, os seus temas são atemporais e a narração deles, inclusive, beiram ao impecável. Se você, inclusive, não para pensar na idade que perdemos a autora, passa muito aquela sensação de experiência vivida por alguém do dobro da idade. Mesmo que a gente tenha visto mais do que nunca atualmente que idade não tem sido sinônimo de sabedoria, né? Sem contar que esse é um livro de 1922, o que o torna muito corajoso, porque vamos ter em mãos uma mulher que teve coragem, que teve força para assumir sexualidade, para abordar temas polêmicos como a quebra da maternidade, como discrepâncias socioeconômicas, remando totalmente contra a maré. Por isso eu acho que ele merece muito mais reconhecimento do que já tem. A Katherine Mansfield deveria ser muito mais conhecida, nós deveríamos estar lendo muito mais tudo que ela nos deixou, porque apesar da vida breve, ela escreveu coisas grandiosíssimas e é exatamente por esse motivo que eu mais do que indico a obra. Vou deixar o link de compra dela aí no box de informações, lembrando que caso vocês possam comprar não só esse livro, mas qualquer outra coisa pela Amazon, vocês ajudam muito o canal a crescer, ajudam muito o projeto Mundos Impressos e eu serei muito grata. Mas vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos. Eu sei que muitos de vocês leram esse livro junto comigo no nosso clube de leitura, e caso você ainda não tenha lido, então fica aqui o convite, eu espero muito que vocês leiam e junto comigo me auxiliem essa mulher ser muito mais conhecida. Eu sei que eu sou um grãozinho de areia no meio de um mundo enorme, mas mesmo assim, se a gente conseguir alcançar de um em um leitor, eu acho que ela vai ser muito mais valorizada, assim como merece. Então, muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!